nobre missão da juventude tocuista, o papel da juventude tocuista na defesa da Igreja. Muito bem. Honra e glória renda a Deus Todo-Poderoso e ao seu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a nós na Cor Negra por ter me proporcionado esta oportunidade de estar aqui no JTC para poder então abordar sobre este importante tema, uma vez que já estamos nas vésperas da preparação do 51º aniversário da Juventude Tocuista, que será então assinalado no próximo dia 31 de janeiro de 2025. Penso que esta palestra vem numa boa altura, numa fase em que estamos em preparação de muitas atividades. Bem, ao falarmos da nobre missão da Juventude Tocuista, primeiramente teríamos que discorrer sobre o manancial, a história desta juventude, a nascente, porque foi exatamente numa quinta-feira, em 31 de janeiro de 1974, que Sua Santidade Senhor Simão Gonçalves Toco, quando a sua deportação em Açores, Portugal, através de uma santa epístola, nomeou então assim o primeiro quadro representativo de responsáveis da juventude, que foram os irmãos Luzaício Antônio Lutango, representante geral da juventude masculina de Angola, a irmã Rosalina Cumbelembe Xavier, representante geral da juventude feminina de Angola, a Sola Vitor, representante geral da juventude masculina de Luanda, e Elvira Mateus Sebastião, representante geral da juventude feminina de Luanda. As nomeações tiveram como finalidade impulsionar e dar uma maior dinâmica no funcionamento da juventude. E assim sendo, em consequência desta nomeação, em carta datada aos 18 de março de 1974, o venerável dirigente autorizou a realização de reuniões de representantes da juventude. E essas reuniões teriam dois objetivos fundamentais. Primeiro, seria para possibilitar que os jovens se conhecessem. E o segundo seria para que esses representantes passassem a tratar assunto da camada juvenil. Muito bem. No longínquo ano de 1985, realizou-se a primeira conferência juvenil, onde foram concebidas normas de organização e funcionamento da juventude, diploma legal que durante o período garantiu a regulamentação da juventude. Como os irmãos sabem que a juventude tocuista é um órgão, ou a Direção Central da Juventude é um órgão autônomo, a Juventude a 18 classes é um órgão autônomo, por isso que tem regulamento e estatuto. Porquanto, se os irmãos tiverem acesso à cédula da igreja, no reconhecimento da igreja, o reconhecimento da direção central, 18 classes 16 tribos, e tem a direção central das senhoras e a direção central da juventude. Por isso, temos então um estatuto e regulamento próprio para assim nos dirigirmos. Bem, em 1986, Sua Santidade Senhor Simão Gonçalves Toco ressurgiu no seio da igreja como Cristo, onde reassumiu o comando da igreja e nomeia pela primeira vez os representantes gerais da juventude do mundo de ambos os sexos, que foram o irmão Mateus Rogério e Madalena Domingos João, respectivamente. Sua Santidade elegeu também pela primeira vez a irmã Graça Manuel Joaquim como representante geral das FEBs e Ana João Reis como representante geral das crianças. Bem, esse foi um resumo mais ou menos da história e nós vamos continuar a discorrer
conta da nobre missão que a juventude toquista tem em defesa da Igreja. Em 1991, Sua Santidade Senhor Simão Gonçalves Tocco orienta a reformulação dos diplomas legais que regem a Igreja e, em particular, a juventude. Surgiu, então, a necessidade da realização de um fórum com o intuito de congregar toda a juventude em torno de um único objetivo. E assim, com a aprovação da Direção Central da Juventude, teve lugar a segunda reunião magna da juventude. Foi então realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro de 1992, na qual foram ratificadas as normas de organização e funcionamento aprovadas na conferência, criando assim o atual Estatuto Orgânico e Regulamento Geral da Juventude na época. Bem, por orientação de Sua Santidade Senhor Simão Gonçalves Tocco, realizou-se a segunda conferência para se implementar e, por conseguinte, para retificar a orgânica e regular o seu funcionamento de acordo com os princípios doutrinários da Igreja. Tendo em conta a dinâmica juvenil, houve então a necessidade de se atualizar pela terceira Reunião Magna da Juventude, 30 anos depois, o Estatuto Orgânico e Regulamento da Juventude, no magno evento que decorreu nesta cidade entre os dias 24 e 26 de julho do ano 2022. Em saudação ao 74º aniversário de Sua Santidade Senhor Simão Gonçalves Tocco. Falar da nobre missão da juventude toquista é recordar aquele que foi sempre e será o primeiro jovem toquista. Sua Santidade Senhor Simão Gonçalves Tocco está na base e na origem do saber e do pensamento racional deste mancebo, muito particular dos jovens toquistas, pois bem sabemos que, através dos ensinos e anúncios do Senhor Simão Gonçalves Tocco, os jovens toquistas alcançaram mentes iluminadas e assimilaram os valores de perfeição social baseados na espiritualidade, solidariedade, amor, humanidade, generosidade e humanismo. Valores estes que nos distinguem dos demais cidadãos do mundo. Embora seja uma tarefa difícil de relatar, pelo facto de que a sua santidade, da sua vida ter sido recheada de uma complexidade espiritual de difícil discernimento. Gostaria também de realçar, como por exemplo, que com 28 anos de idade, isso em 1946, pediu o Espírito Santo, que veio a concretizar-se em 1949. Com estas palavras, não quero descrever todos os acontecimentos vividos por Sua Santidade, mas apenas demonstrar que os fatos acabados de narrar deram-se numa fase da vida em que Sua Santidade encontrava-se na faixa etária juvenil. Bem, amados irmãos, para nós entendermos que na nobre missão da juventude toquista, a juventude teve sempre como espelho e como base do seu ensinamento Simão Tocco como guia, partindo do princípio que após o seu ressurgimento ele toma então as rédeas da Igreja. E gostaria também de recordar aos irmãos que nos encontramos num milênio onde os desafios da sociedade são cada vez maiores, sobretudo para os jovens cristãos. Pois ser jovem é um estado de espírito, um efeito de vontade, uma qualidade de imaginação, uma intensidade emotiva e uma vitória. O jovem deve, no âmbito das suas missões, deve então fugir das paixões da mocidade, seguindo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com coração puro invocam o Senhor. Devemos então abandonar a confusão que vem se fazendo entre a ciência e a espiritualidade, pois devemos nos orgulhar por termos o Espírito Santo em nosso seio.
O jovem que já tem o Espírito Santo não deve procurar competir buscando a ciência materialista como base ideológica ou doutrinária da sua ação na igreja. Deve saber que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, é quem toma o conhecimento científico na humanidade, sendo exorta os jovens a serem fortes, conforme a palavra vinda do livro de Josué, que diz: esforça-se e tende bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Bem, amados irmãos, nós visto e contemplado, acompanhado muitos jovens, por conta dos estudos e da ciência, fazendo confusão com aquilo que é a espiritualidade. E muitas das vezes nós, no âmbito das nossas missões, nos deparamos com estas situações. Tivemos um caso em que havia alguém que desmaiou e, primeiramente, nós sabemos que quando alguém cai na igreja, devemos, primeiramente, direcionar ao tabernáculo. Mas, pura e simplesmente, foram logo buscar o comprimido. Então, devemos, muitas das vezes, saber separar os nossos campos. Estudamos, sim, mas dirigente, Sua Santidade, São Simão Gonçalves Estocco Cristo Negro, é quem orientou que deveis colocar os vossos filhos na escola. Bem, vamos dar sequência. Bem, ser jovem significa viver na fase da vida em que deixamos para trás os tempos da infância e se começa a entrar na vida adulta rumo à maturidade. Ao decorrer nesta abordagem, devemos compreender, primeiramente, quem é o jovem toquista. O jovem toquista é uma pessoa seguidora de Simão Toco, cumpridor das orientações do Excelso Senhor e dos mandamentos e dos preceitos da igreja, obediente em todos os campos da vida. Em suma, o jovem toquista é um defensor intransigente de Cristo Negro. A juventude toquista, no âmbito da sua missão e do seu papel na defesa da igreja, vem desempenhando um papel bastante importante na defesa da igreja, tanto no campo espiritual e administrativo, desde a relembrança da igreja. Lembrar que o coro Ibocolo era formado por jovens, pois os jovens estiveram presentes sempre nos momentos mais difíceis da trajetória da igreja, desempenhando assim um papel muito importante de recordar que, quando Cristo ressurgiu, teve os seus anúncios por intermédio do corpo de representante da juventude central. A quando a realização da segunda reunião magna, em uma fase em que o país encontrava-se em conflitos armados, levantou-se jovens destemidos que foram nas demais províncias de Angola para a realização de conferências sobre os pontos que foram debatidos na referida reunião. Entretanto, são muitos fatos que mostram um papel importantíssimo da juventude na defesa da igreja. Amados irmãos, no momento em que o país viveu ou esteve em guerra entre os irmãos, e foi também numa fase em que o país estava dividido. Nós sabemos de que forma o país estava dividido. Mas ainda assim, saíram jovens de Luanda, que foram nas demais províncias, para assim poderem fazer as conferências dos diplomas que haviam de ser debatidos na segunda reunião magna. Então, este exemplo eu busco de forma a vermos o papel importante na defesa do Evangelho. Recuando um pouco na história, no ano de 1984, concretamente a 1 de janeiro, dá-se o desaparecimento físico do digníssimo dirigente, Senhor Simão Gonçalves Estocco, no seio da igreja. Fato este que abalou profundamente a comunidade. Porém,
a igreja não como continuou com a ação da evangelização da nação já as bases da sólida, tudo assim os seus trabalhos, realizando alguns para passar. A igreja ganhou uma constituição do primeiro estado em 1985, primeira conferência onde foram concebidas as normas de organização e funcionamento. Continua a crescimento que nos laços que unem, pois, unido pelo compromisso com a nossa fé, somos convocados a trabalhar de mãos dadas na defesa e no desenvolvimento da nossa amada igreja. E um dos aspectos fundamentais nesta nobre missão é a união entre jovens, que é como um escudo invencível contra qualquer desafio que possa surgir no seio da igreja. Pois para mantermos a igreja segura contra qualquer ameaça e atentado contra a integridade, a pureza da igreja, devemos manter a união entre os jovens. De forma a entendermos qual é o nosso papel como jovens na defesa da igreja, devemos cumprir e defender o regulamento e o estatuto da igreja, cumprir com as orientações emanadas pelo Excelso Senhor, através do seu Espírito Santo Consolador, a direção da igreja, a direção central da juventude e das direções das estruturas que compõem a igreja. O jovem na igreja atua em todas as áreas, desempenhando papéis como pastores, profetas, anciãos, representantes, responsáveis, secretários, músicos, FEBs, fiscais, protocolos, técnicos. Com isso dizer que o jovem desempenha o seu papel e está presente em todos os momentos da vida da igreja. Queridos jovens, nós somos a força da igreja, pois as nossas características e o nosso papel na defesa da igreja formam um par perfeito para atingirmos o ápice da evangelização. Tudo isso imbuído da graça do nosso bom Deus e com o auxílio do Espírito Santo Consolador, mantermos a igreja segura e pura. Amados irmãos, nenhuma direção ou responsável conseguirá realizar qualquer atividade ou trabalho sem uma parcela da nossa contribuição como jovem, pois nós somos a força motriz da igreja, a força maior, a força que movimenta tudo em nossa volta. E não poderíamos, nesta abordagem, esquecer de destacar algumas atividades e ações que a juventude tocuista tem levado a cabo para a expansão do Evangelho em desenvolvimento da igreja, tais como as viagens de evangelização realizadas pela Direção Central da Juventude, as tardes com Cristo, realizada pela juventude da tribo de Catete, as tardes culturais de viagem de evangelização, realizada pelas direções da juventude da tribo de Malange e Choco, e criação deste magnífico projeto, que é o JTC. Como mentor, os jovens Antônio Paulo de Sá, Silvano Tandela e Aline Adão. Essas atividades têm tido um efeito positivo na vida da igreja, no que diz respeito à expansão do Evangelho por toda a parte do mundo. A integração de muitos membros que estiveram fora por muito tempo, a conversão de novos irmãos que decidiram juntar as fileiras de Cristo e na união dos jovens tocuistas. Tudo isso fruto do papel importante que a juventude tem desempenhado na igreja. Quero com isso dizer que com a nossa união alcançaremos e
alcançaremos êxito e prosperidade nos longos caminhos que temos por trilhar, pois o nosso slogan, Juventude, Força Motriz, é bastante comprometedor e não veio por mero capricho, mas sim para nos mostrar que somos o motor que faz mover tudo em nossa volta. Por isso, devemos honrar a juventude que ainda está em nós. Bem, durante esta abordagem, entendi que os jovens trazem em si a força o desejo de conquista e do destemor. Por isso, somos o Senhor Simão Gonçalves Torres. E que os jovens não são apenas o futuro da igreja e da humanidade, mas somos, pois, o presente da igreja e da humanidade. Porque a igreja precisa de nós para manifestar ao mundo o rosto de Jesus Cristo nos traços negros. Pois os nossos corações, como jovens, imbuídos de amor, devem ser alicerce sobre o qual construímos um futuro vibrante para a nossa comunidade. Inspirados pela sabedoria de sua santidade, é hora de olharmos além das diferenças e abraçarmos a diversidade como dádiva divina que enriquece a nossa espiritualidade. Cada jovem possui em sua mente e coração ideias brilhantes, esperando para serem compartilhadas. Este é o momento de cultivarmos um ambiente onde cada voz seja ouvida, cada pensamento seja valorizado. O desenvolvimento da nossa igreja depende não apenas do respeito pelas tradições, mas também pela disposição em inovar, crescer e florescer sob orientação divina. Além disso, reconhecemos que esta juventude não pode limitar-se às paredes da cidade, mas deve, com entusiasmo, percorrer as igrejas no interior para, de facto, fortalecermos a igreja. Pois são nas comunidades mais distantes em que encontramos corações ávidos por amor, orientação e espiritualidade. Nossa presença, nossas ideias, nosso amor devem chegar a todos os cantos, construindo uma igreja que transcende fronteiras geográficas. Concluamos assim a colaboração de toda a juventude no trabalho do Senhor. Pois, novamente, fazendo a vênia ao nosso slogan, Juventude Força Motriz, não é apenas um mero slogan, mas é o compromisso profundo, porquanto somos a força maior da igreja. É um chamado para a ação, para que cada jovem toquista se una na construção de um legado duradouro, contribuindo para o florescimento espiritual da comunidade toquista. De forma a recomendar e conselho, queridos jovens, a igreja atua em todas as áreas da sociedade. Com isso, existe lugar para todos. Então, a melhor contribuição devemos dar a Deus é termos um coração disponível para servi-lo. Pois, ao nos colocarmos disponível para servir a Deus, estaremos a nos mostrar que somos voluntários de Cristo e que estamos sempre prontos para cumprir com todas as orientações. O jovem toquista deve ter compromisso sério com Cristo. Isto é fundamental para o jovem toquista. O compromisso com Deus é demonstrado através da sua fé, da sua confiança no Senhor e do seu modo de viver. A leitura constante da Bíblia, das epístolas de Simão Toco, a vida de oração, o prazer pelos momentos do culto e outras atividades, o bom testemunho diante de Deus, da igreja e do mundo, a obediência a Deus e a sua palavra, a fidelidade às doutrinas, os mandamentos e os preceitos da igreja. A verdade que as barreiras são muitas, mas a palavra diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 de João 4:4.
O jovem toquista deve ser fiel e comprometido nas responsabilidades assumidas. Ser firme e comprometido nos deveres é a atitude que agrada e honra a Deus. Como jovem toquista, devemos honrar os nossos compromissos, porque o momento é agora que temos de trabalhar. Pois a maneira de viver de um jovem cristão é buscar uma vida de santidade, através da ocupação do seu tempo com as coisas de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Colossenses 6, 1, 10. O jovem cristão deve ser obediente aos pais. Esse princípio foi estabelecido como forma de Deus preparar os seus filhos para servirem. Isso é independência da classe social. Ao terminar, em nome da Direção Central da Juventude e como primeiro auxiliar do secretário-geral da Juventude, da Igreja Toquista de 24/6 Tribo, gostaria de reafirmar o nosso compromisso nas missões que nos forem confiadas e também queremos manifestar o nosso agradecimento ao Espírito Santo Consolador, que dia após dia tem dado seus dons, suas riquezas imensuráveis, sua inspiração para adorarmos o Pai e o Filho. E reforçar ainda que está em curso a viagem de evangelização para a província de Malange, na igreja de Muquis, onde saudaremos o 51º aniversário da Constituição da Juventude Toquista. Então, apelo a todos os jovens a aderirem a esta viagem e a participarem em todas as atividades que constam no cronograma de atividade. Diante desta apresentação, era tudo que tinha que para apresentar. Devolvo então o tempo ao senhor secretário. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, senhor secretário Samuel, pela sua abordagem. E chegamos no momento de perguntas e respostas. Perguntas, neste caso. Primeiro vamos fazer as perguntas. Para quem quiser acrescentar alguma coisa sobre o que o nosso irmão deixou, esse também é o tempo. Mas, lembrando que será mesmo por ordem. Quem quiser falar tem de levantar a mão. Aqui temos essa opção. Boas. Mestre Davi tem tempo. Muito boa noite. Não sei se conseguem me ouvir. Não sei se o preletor consegue me ouvir. Irmão Yanga, consegue me ouvir? Estamos ouvindo. Ok, muito Consigo sim. Ok, primeiro eu quero parabenizar o mais novo Yanga pela abordagem e o desenvolvimento da temática que preparou, que eu acho um tema muito pertinente e mais jovens devem preocupar-se com essa temática. Rapidamente, eu gostaria também de dizer que temas desta natureza que falam o papel da juventude na Igreja de Cristo devem ser abordados não numa perspectiva das 18 classes 16 tribos, porque o jovem toquista não é somente o jovem das 18 classes 16 tribos, mas sim o jovem da Igreja toquista, aqueles jovens que se consideram toquistas, independentemente em que direção esteja. Então, a abordagem deve ser cingida num
o tema deve ser cingida numa abordagem generalizada e não muito virada para 18 das 6 tribos. E a pergunta que eu gostaria de fazer, depois de ouvir todo esse desenvolvimento, eu fiquei sem conseguir perceber, fazer a devida leitura da abordagem. Qual é o papel real da juventude no seio da Igreja de Cristo? Qual é o papel? Essa é a parte importante que eu gostaria de ouvir. Qual é o papel? Porque também temos algumas abordagens sobre isso, alguns subsídios, mas antes dos subsídios, eu gostaria de deixar mesmo essa questão. Afinal, qual é o papel da juventude ou do jovem na Igreja de Cristo? Independentemente da questão do cumprimento dos regulamentos e estatutos que a Igreja tem e que a própria juventude também tem. Irmão Yanga, está de parabéns pela coragem. É preciso ser forte para enfrentar esse tipo de debate. Eu aqui tiro o meu chapéu e bato palma. Muito obrigado. Muito obrigada, nosso mestre David. Visto que não temos ainda mais pessoas para as perguntas ou para acrescentar alguma coisa, então, seu secretário Samuel tem tempo para responder à questão do nosso mestre. Bem, muito obrigado, senhor mestre, senhor representante. O papel qual é o papel da juventude toquista? Bem, no âmbito da minha abordagem, ao longo da minha abordagem, eu fiz menção que a juventude toquista está em todos os campos, em todas as áreas da igreja. Bem, o papel da juventude, um dos aspectos principais, se o jovem defender o estatuto, defender a doutrina da igreja, defender a doutrina e a mensagem que a igreja anuncia, então fecha com isso dizer o quê? Que a juventude toquista está presente em todos os momentos, em todas as direções, desempenhando papéis como de secretário e outras funções que já pude mencionar anteriormente, dentro dessas direções. Então, vão evangelizar, tem o papel de evangelizar, fazer os anúncios de Simão Toco como Cristo Negro, em toda parte do mundo. Por isso que eu poderia simplesmente dizer que o papel da juventude na igreja é defender intransigentemente Cristo Negro. Poderia ser simplesmente, mas este mesmo papel de defender está descodificado, como posso bem assim dizer, em várias alas do toquismo, ou em várias direções dentro da igreja. Porque nós vamos encontrar o jovem músico, vamos encontrar o jovem secretário, vamos encontrar um jovem secretário numa tribo. Então, o papel da juventude toquista, resumidamente, é defender a doutrina da igreja. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso palestrante, pela resposta. Para quem ainda tiver coisas a dizer, nosso irmão Neves Álvaro tem tempo e fica em preparação nosso irmão Pedro Manuel. Muito boa noite. Agradecer pela preleção
do nosso irmão Yanga. Embora estive a conduzir, pronto, mas pude acompanhar ao longo da minha caminhada e também li, uma vez que recebi antecipadamente esta abordagem. Dizer que é um tema pertinente, atual e é um tema que deve ser refletido continuamente. Em termos de contribuição, diria que o papel da juventude tocoísta, desde a primeira hora, desde o coro de Quibocolo, sempre foi presente e, como foi bem dito, o próprio dirigente foi jovem e todas as ações no âmbito da atividade do coro de Quibocolo, até a relembrança da igreja, foi feita numa perspectiva de jovem. Contribuir também com o próprio nome de Toco, traduzido em português, significa jovem ou jovial, quer dizer que é dentro do ambiente juvenil. Fazer apenas uma pequena correção, o Coro de Bocolo não foi constituído por jovens, só por jovens, não. Foi constituído por todas as idades e por anciãos e até anciãos de idade muito avançada. Mas o dirigente criou vários grupos dentro do Coro de Quibocolo e houve grupos, por exemplo, os estudantes da Bíblia eram eminentemente jovens. O dirigente apostou muito nos jovens, tendo em atenção a perspectiva de desenvolvimento da igreja do futuro. Todos esses que apareceram hoje, os mais velhos, a nível dos 12 mais velho Vumambo, mais velho Manzambi, que assumiram papel de destaque a nível do Código Popular eram jovens. E é verdade, em toda a trajetória da igreja, foram sempre os jovens destemidos que assumiram papel relevante, sem descurar o papel dos anciãos. Mas, em termos de contribuição, queria também dizer que era preciso nós caracterizarmos o percurso da própria juventude tocoísta, entendendo que o 74 marca os primeiros 25 anos da igreja, ou seja, uma geração, como internacionalmente é avaliado, porque as gerações são avaliadas em cada 25 anos. Significa que hoje, ao fazermos 75 anos, nós estamos na segunda geração, ou se não mesmo, entramos na terceira geração de jovens. Diríamos de 74 até 99, foi a primeira geração, estas que foram eleitas pelo dirigente. Já em 99 não era mais jovem, já era anciãos. Quer dizer que houve uma nova geração de 99 até 2024. Fecha um outro percurso de 25 anos. E abriu agora, este ano, estamos a terminar, uma nova geração de jovens tocoístas que vai nos conduzir nos próximos 25 anos até 2049. Cada uma dessas gerações de jovens, estamos a falar da terceira geração, cumpriu um papel, cumpriu uma missão, tendo em atenção o contexto da igreja. No contexto da primeira geração, Terpozolino com Belém, Tuassola Vitor, Vicente Lutão, a própria irmã Ervilha, era no período de duras batalhas, com o regresso do dirigente, era preciso preparar o percurso que iria nos conduzir até 84, a morte do dirigente, e esse período que teve a divisão da igreja. Mas entendo, na abordagem do irmão, isso muito mais no contexto dos últimos períodos da igreja, que é depois da morte do dirigente, e é o contexto atual. Eu não vou entrar muito no papel, pronto, porque tinha que buscar, mas nas epístolas do dirigente nós vamos encontrar 3 ou 4 missões da juventude. O primeiro é defender a igreja. Conforme eu disse, e muito bem, estudar, era preciso já ouvir a escola, não sei o que, era defesa da igreja. Isso está escrito nas epístolas do dirigente. O segundo é ser voluntário de Cristo, que no fundo dá no mesmo, que é uma máxima, é uma militância, é uma honra e é uma ordem de um jovem tocoísta ser um militante, seguir as pegadas de Maimonides, as pegadas de Cristo. Mas há uma outra que também
é visível hoje, os jovens cumprem, é não só auxiliar a igreja, mas apostar muito na formação das crianças, dos catecúmenos, da escola dominical, dos cultos infantis. É eminentemente o papel da juventude poder auxiliar e apegar mesmo a igreja nessa questão da formação da nova geração, que é o viveiro da igreja. E vamos ver a nível dos coros, pronto. Esta é uma missão extremamente determinante, porque a igreja do futuro vai depender das crianças que estão a ser hoje orientadas no caminho que nos foi legado por Mayamona e naquilo que é a missão que a igreja vem cumprindo. Isto é na transmissão dos valores, dos princípios, da história da igreja, é preciso isto. E os jovens letrados hoje têm a missão de pegar os mais novos a partir de casa, nos cursais, nas escolas dominicais. Mas eu queria trazer, já fugindo, uma outra visão, como foi dito, o irmão que me antecedeu. Temos que fazer um esforço, sairmos um bocado da nossa concha, da nossa zona de conforto, das nossas direções e olhar, sim, uma juventude mais alargada, trazer todos os jovens via redes sociais é o mecanismo mais concentrado e até que são uns desafios que podemos criar uma conferência de jovens num espaço neutro. Pronto, é necessário trazer aquilo que é a visão que a juventude deve ter, porque o contexto de conflito que vivemos hoje não é um legado do jovem, não é um produto do trabalho do jovem, é um legado da geração anterior, que, por incrível que pareça, nós e a nova geração foi arrastado por essa corrente em todas as alas, em todas as direções, e cada um vem defendendo a bandeira daquilo que são as linhas que seus anciãos apresentam. Mas nós já vimos, se voltarmos na primeira geração jovem, vamos ver que é o papel, a missão pré-definida da juventude, que muitos de nós hoje não conseguimos seguir, porque estamos amarrados naquilo que é o contexto de conflitualidade. Então, a juventude vai ter que reinventar a sua caminhada, encontrar um espaço próprio para poder trazer a igreja, aquela igreja unida, aqueles valores que nos unem, aqueles valores que dignificam verdadeiramente o tucuismo, sem ter, como é que eu vou dizer, as cores das direções que nos dividem hoje e que nos distanciam cada vez mais daquilo que são os nossos objetivos, a nossa missão. Então, um dos papéis que a juventude vai ter nesses 25 anos, não tem como, é resgatar a mística áurea, os valores, os dons, os talentos, e tudo aquilo que foi orientado para trazer uma igreja mais una, mais virada àquilo que nos une, porque o que nos divide é menor em relação àquilo que nos une. E precisamos desenvolver talentos, porque os dons na igreja estão quase apagados, os talentos estão quase ofuscados. Eu penso que essa é uma das missões. Mas tudo isso está virado naquilo que falamos na semana passada, no desenvolvimento utopista. Não podemos ficar só nas quatro paredes do templo, ficar só nos nossos lares, ficar só na nossa cidade, conforme disse, a peregrinações, é muito bom. Mas temos que olhar nos marcos, nos pilares que definem o desenvolvimento utopista, que é um tema também interessante, um grande tema. Precisamos alargar um novo horizonte, olhar o contexto das religiões, o contexto das igrejas irmãs, como a juventude está a caminhar, e no quadro da conflitualidade, como podemos ultrapassar isso. Agora, eu queria deixar aqui, para não ser alongado, algum questionamento, né? Que a realidade que se vê a nível das outras classes, esses livros que nós não temos conhecimento. Vi que na abordagem do irmão, da primeira e segunda conferência, acredito que deve ter que são as deliberações, se é possível, quizá na partilha
conhecimento, pôr à disposição para nós também vermos, né? Que passa a viver. Eu nessas conferências. Mas queria saber qual é o fruto real dessas duas conferências passados mais de 20 anos, né? Uma vez que nós sentimos que o papel da evangelização esteve muito fechado dentro do contexto da conflitualidade. A outra questão tem a ver com o legado que a primeira geração dos jovens deixaram, porque a irmã Rosalina Combalembe é uma figura incontestável na igreja, mas ela só é vista na perspectiva administrativa. Nós temos que olhar que missões elas cumpriram do ponto de vista sacerdotal, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de dons, de talentos, porque há muito manancial por volta disso. Falo da Rosalina como lembra, mas podemos falar do Anastácio Manuel, acredito que era jovem naquele tempo, e há outros jovens, muitas figuras que despontam em todas as comunidades toquistas que nós temos que rebuscar e trazer para ver que legado esses jovens deixaram. Não vamos ficar só no Simão Toco e que sirvam hoje de modelo para nós. Também dizer que nas epístolas do dirigente nós vamos ver que houve um período que fala-se muito das meninas toquistas, de Ndumba Anzione, em Kikongo, as meninas do reino. Falou-se aqui, acho que é das Lídias, sucursal das Lídias, mas vamos ver que essas meninas toquistas havia um propósito. Havia muitas limitações que hoje não se cumprem. Elas cumpriram um conjunto de missões. Pronto, para não polizar, vou parar por aqui, porque acabei de chegar agora a casa. Ao longo da abordagem poderei dar outros contributos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, irmão Neves. Já pode baixar a mão. Será que... Eu pedi um tempo para agora. Eu vou só aproveitar o Maneves, enquanto o Maneves está aqui. O Maneves ou então o nosso irmão Paracleto. Daquilo que concerne a questão da eleição dos 4 representantes. Maneves, eu gostaria só que clarificasse aos irmãos aqui presentes a seleção, como foi feita dos 4 representantes, para chegarmos até aí, porque é que durante tanto tempo, não é, a juventude só veio ser constituída em 74, porque a direção das senhoras aparece em 56, conforme sabido, mas depois vemos a sua juventude em 74. Gostaria só que o Maneves explicasse só para aqui, para os jovens, a constituição dos 4 representantes, de que maneira foi feito e quem era o primeiro representante a ser escolhido, porque sabemos que o primeiro representante não foi o Lutângulo. Então gostaria só que o Maneves ou o nosso irmão Paracleto nos dessem uma chega acerca dessa situação. Tá bom, eu vou dar uma contribuição. Eu acredito que o irmão Paracleto poderá também trazer a visão muito mais na perspectiva do Vale do Loja e do Ntaia. Bom, a problemática da eleição da juventude é um assunto ainda meio fechado. Felizmente eu fui responsável da cultura da juventude toquista no período de 97 a 2004 anos. E nesse período, a nossa direção da juventude, aquele mandato, fizemos esse levantamento. Eu vou ter que procurar, depois poderei trazer para ver o que é que nós escolhemos. Mas nós trabalhamos com a primeira geração da juventude. Ou seja, fizemos alguns questionamentos, alguns inquéritos. E o que é que eu posso trazer aqui, em função do questionamento do irmão de Sá? O critério não foi assim tão linear como parece, porque o dirigente estava nos Açores. Então, houve uma necessidade, acredito que aquilo ocorreu por 2 vias, espiritual e pela via das cartas. Os anciãos foram orientados a
é encontrar jovens que pudessem ser nomeados. E no documento que eu remeti, há um questionamento que fala disso. Que nos constou, um dos jovens que podia ser o primeiro representante da juventude é o João José Malungo, que ainda está em vida. Foi um dos secretários, depois do dirigente Rio dos Açores, já era intelectual naquele tempo. Mas ele, como foi transferido para trabalhar na província do Ambo, então preferiu seguir a sua carreira. Declinou essa responsabilidade, ou talvez o próprio pai. E os anciãos procuraram outros jovens. Neste caso, depois recaiu a irmão Lutão. E a primeira representante que foi escolhida pelos anciãos, acho que é a irmã Esperança, que é a filha mais velha do Mambo, João David, que foi representante dos 12 mais velhos, na altura já era secretário. Mas parece que a nível familiar não houve consenso. Não houve consenso. Daí houve uma segunda tentativa de escolha. Eu em Benguela, em 2011, quando fui lá a primeira vez, embora voltei lá em 2015, rebatemos nisso. E o ancião Bona Pedro, que foi o vate principal, e um dos Mayembe, Pombo Correio, pronto, é uma geração de vates que tiveram missões um pouco fora dos tabernáculos, eram mais meio sacerdotais. E ele, com o mais velho Ngonga, também já falecido, contou-nos da orientação que receberam de Luanda, em cumprimento da organização do dirigente, que precisava localizar a irmã Cumbalemba, porque não era conhecida naquele tempo. Então a orientação veio no tabernáculo, fazendo o trabalho, e eles tiveram que passar em 4 localidades: Bahia Farta, Papa Benguela, Lubito e felizmente Catumbela, onde localizaram a irmã Cumbalemba. Daí surgiu uma missão onde cada uma dessas 4 localidades teve que eleger uma das representantes. Temos o registro, que colhemos também de Benguela, e desta eleição, esta comissão depois fez um trabalho espiritual na província toda. Só em crer foi 72, se não estou em erro. Acho que foi em 72 ou 71. Final de 71 ou 72. Depois a comissão veio a Luanda. Completa, as 4 representantes das 4 localidades que eu citei, com o ancião Bona Pedro e o ancião Gonga, e realizaram aqui o trabalho, acho que a nível de algumas classes. Eu recordo particularmente a classe do Kazenga, acho que é Kazenga 3. E aí havia uma situação, pronto, que não vou entrar aqui em detalhes, que pôs a igreja de Luanda em conflito com o Estado, por práticas abomináveis no Tocuíjo, de caráter policial. Pronto, e essa comissão é que, nessa digressão, é que detectou essa situação, que os anciãos estavam envolvidos e até foram suspensos, esses anciãos. Esta foi a primeira digressão, depois a comissão voltou. O que eu posso dizer é que, quando recai a escola Irmã Cumbalemba, já havia sido realizada essa tarefa Luanda, elas depois voltam. Mas também não só aconteceu com a irmã Cumbalemba e as irmãs de Benguela, também aconteceu com a irmã Maquiese, da Igreja da República do Zaire. E há fotografias que nós já publicamos, acho que até mesmo nessa reflexão que está aí, vamos encontrar a irmã Maquiese em Benguela. Benguela com as 4 irmãs de Benguela também, com a irmã Cumbalemba ainda vivia em Benguela. Quer dizer que já havia esse pré-intercâmbio antes da indicação. Quando veio a indicação, os anciãos aqui é que enviaram os nomes ao dirigente, e o dirigente sancionou, e a carta, pronto, que o dirigente sancionou tinha esta data, porque são 2 cartas, não é só a carta do dia
31, acho que há uma outra do dia 30, mas a de 31 que tem carta orientador. E depois cumprir a formalidade. É isso que eu posso dizer, acho que precisamos aprofundar. Mas depois houve outras nomeações, no TAIA houve nomeações, nas outras igrejas a nível das localidades, das províncias, houve outras nomeações por orientação do dirigente, mas essa juventude, infelizmente, foi chamada de juventude de festa, porque quase não fizeram nada. Eu fico por aqui por enquanto. Muito obrigada, irmão. Irmão Graça, por favor, ligar seu microfone. Sim, boa noite. A rede de 2 parece que bom. Irmão Samuel, consegue dormir? Nós estamos te ouvir, velho. Perfeitamente. Estou só... Tá bem, obrigado. Pronto, era só para completar aquilo que o irmão Neves disse. Ele disse muito bem. Tá bem. Pronto, era dizer para completar aquilo que o irmão Neves disse. E disse muito bem. Pronto, hoje em dia as ciências sociais, principalmente a área da formação do irmão Neves, que é a sociologia, já nos dá os instrumentos que é chamado de periodização, que nós hoje compreendemos as etapas do tokuismo. E muitas das vezes hoje nós chegamos a compreender que os nomes que nós temos no passado foram outros nomes até chegar, pronto, foram outras etapas até chegar nos nomes que nós temos. É por isso que falar da juventude, se nós buscar a historicidade, vamos encontrar primeiro, que era chamado na época, que os jovens, né, de Sião, na parte das meninas também era chamada Ndom, porque jovens também do Sião. Mas só que em 74 já houve essa unificação. Bom, já respondendo rapidamente na questão que o irmão Dessa coloca, a questão da escolha da juventude, tanto feminino como masculino, só que não vamos entrar em detalhe hoje, porque pronto, temos que fazer algum rascunho e peneirar outras informações, mas também tem a ver com as questões antropológicas. E antropológica como? Porque tem questões que têm a ver mesmo com os que nós já chamamos de tribos. E há uma carta, não sei se os irmãos dominam, que é chamada de Carta de 7 metros, onde o dirigente começa a fazer a seleção do povo eleito. Pronto, começa nos anos 50, só que não termina. Eu acho que com os estudos podemos aprofundar. Acho que há uma conclusão dessa seleção, onde ele começa a caracterizar a missão de todo membro que é tocuista, que aderiu na igreja tocuista. E para com as irmãs Combelemba, aquilo que Maneves disse, não foge a regra. Eles são, a irmã Combelembe e o mais velho Adelino Caiande são os representantes da área do sul. Tanto é que se você vê a forma que o ancião Avelino Caiande aderiu ao tocuismo, quem primeiro ele era, e como aderiu no tocuismo, você vai ver que é a mesmíssima coisa que o irmão Combelembe. Bom, só que no ancião Caiade foi uma escolha já diretamente para o dirigente, mas já a irmã Combelembe foi já um trabalho aturado do espírito. Mas causa ela Combelembe sim, mas é o espírito e a missão que norteou na irmã Combelembe. Mas esse processo da seleção, nós vamos ver, começa onde? Exatamente
começa na carta que as meninas, irmã dessa menina, essa informação, fazem, implorando para que o dirigente voltasse. E quando o dirigente recebe esta carta, ele orienta uma série de informações ou rituais que termina já na irmã Kumbelembe, que era, não sei se os irmãos dominam, mas a nível dos idosos domina-se muito bem, selecionar todas as meninas que eram virgens na época, chamaram de 10 virgens, tal como o dirigente se baseou. Então, esse processo veio, né, culminar com o encontro da irmã Kumbelembe. E na parte do homem, a mesma coisa, só que na parte do irmão as informações que nós temos que ele é muito mais contundente. Porque as informações que nós temos, só para poder resumir, é que a área que ele representa era de Beu, é uma região que está isolada, está na província do Uís, está entre Sacandica, Beu e Culufute. Esta área foi constituída, ou foi fundada neste caso, pelos antigos Jagas, que nós chamamos de Iac. Essa área, no antigo do Congo, nunca tinha, eles não tinham que subir no trono aqui. O antigo Congo, já falamos quase nos primeiros meetings que nós tivemos, quando falamos das 12 tribos, os Baiaque nunca subiu dos comportamentos que eles tinham, e as tribos legítimas achavam que eles não tinham o perfil adequado para poderem reinar no Reino do Congo. E o que eles faziam? Eles invadiam o Reino do Congo. O Reino do Congo, se nós contar as batalhas que não só com as forças portuguesas, mas antes da vinda dos portugueses, pode passar dos 1000, pode passar dos 100. Porque essa tribo invadiam muito. Então, eles foram tidos como uma tribo. E as suas orações sacerdotes, ainda do dirigente, já na relembrança da terceira igreja, ele trouxe a reclamação dessa tribo. Por isso que Corbão foi dado para essa tribo não ficasse sempre não sei, né, com justiça podemos apurar se ele cumpriu ou não cumpriu, mas o resumo é esse, que a Rosalina Kumbelembe também, da mesma forma que foi achada também o rapaz, que era uma José Lutango, mas nessa perspectiva, quer dizer, o problema não está neles, está na geração ou nas viagens que eles carregam e nas responsabilidades que eles têm. Então, se nós podemos resumir aqui em poucas palavras, naquela que é a experiência espiritual que nós temos, resume-se que a irmã Rosalina Kumbelembe é um anjo que protege o sul de Angola, e o irmão protege, né, ou que libertou essa tribo do Jane. Mas aqui poderia outra de uma forma a questão que o tema é histórico, mas deve ser já temas em anexo com outros temas, pois confronta ou aperiga aquilo que é a nossa juventude. A juventude tocusta e a globalização. Como nós jovens hoje estamos a olhar a globalização? E quando falo da globalização, falo de tudo hoje que está à disposição aos jovens. Falo da moda, por exemplo, hoje como é que nós jovens vestimos, e a juventude feminina como que hoje vestem, a juventude tocusta e o lar, como nós estamos a conduzir nossos lares. Se nós vermos, nós somos pais.
nós estamos a deixar bons frutos para que os nossos filhos tenham, né, ou possam defender a igreja. Então são esses temas que podem também ser anexo naquilo que é a abordagem da juventude, porque é um tema muito amplo. Já disse muito bem, nós somos arrastados com nossos pais e os que nós estamos a fazer, ou seja, que a juventude faz e a fazer no processo da unificação da igreja. Será que já fez sentar os anciãos? Porque nós estamos a falar, os jovens antigamente confrontavam os velhos. O corpo confrontava os representantes. Nós, daquilo que for a juventude dos meus pais, com os representantes do Vão de Longe lá no Taia. E aqui em Luanda também, vemos aqui alguns jovens na época, como o velho Lázaro, o Simão Lutonda, entre outros, confrontavam a direção da igreja. Aliás, o surgimento das tribos, umas outras áreas que não estavam no plano dirigente, foi por causa da persistência dos jovens para poder surgir. Uma delas é a tribo Tamakala dos Homens. Então, é esse legado que nós podemos olhar, né, como hoje nós confrontamos nossos anciãos, naquilo que é a unificação da igreja. Porque, no fundo, quem sai envergonhados, muitas das vezes, nós os jovens. Por quê? Porque nós nos encontramos com jovens de 18 classes, no local de trabalho, nas redes sociais. Como fica essa nossa relação? Porque os nossos velhos não entram nesse sistema que nós hoje temos, estão em casa. Alguns já faleceram. Mas agora é nós. Como é que fica você trabalha numa empresa com o irmão que usa a estrela? Qual é que é a nossa relação? Vamos ficar só nos passar? Então, é esse lado que nós podemos olhar, né? Porque, pronto, nós podemos fazer levantamento. Né? Há direções que têm escola e aí nossos irmãos clandestinamente estudam lá. Mas quando é para dizer da igreja, é para ter essa separação. Então, esses são pequenos que nós podemos olhar de uma forma, aquilo que manda não só no meeting, mas fora mesmo das redes sociais, cara a cara, assim, tem questões que muitas vezes aperiga, né? O nosso modo de viver, de estar, de nos relacionar. Então, tenho dito muito obrigado. Posso voltar uma outra hora para poder intervir. Obrigado. Muito obrigada, nosso irmão Graça. Agora eu vou dar tempo ao nosso palestrante para responder às questões do nosso irmão Neves e fique em preparação ao nosso irmão Pedro. Senhora secretária, o irmão Pedro já está com a mão no ar faz tempo, então gostaria que desse tempo e depois para dar a resposta em simultâneo. Tá bem, então sendo assim, nosso irmão Pedro tem tempo. Louvor-vamos, não sei se já me ouçam com perfeição. Ouvimos sim. Sim, vamos ouvir, conseguimos ouvir. Muito obrigado pelo tempo cedido a princípio e agradecer o geral Samuel pela tanto a vocação que tem, não só tudo quanto já nos apresentou. Eu não vou ser repetitivo com relação aos mbuta que já me antecederam. Mas eu queria dizer que na abordagem do irmão Samuel não podia fugir tanto assim. Os problemas têm a ver com a direção das 18 classes das 16 tribos. Porque, na verdade, ele é onde se encontra nas 18 classes das tribos e sendo ainda muito jovem, tanto, se calhar, não viveu também os problemas anteriores em que ele pode não dominar de momento. Mas pronto, ele fez uma resenha daquilo que são os acervos que a igreja tanto tem, que possui, com relação à nomeação
dos representantes de ambos os sexos na altura do tempo do dirigente. Estamos a falar do irmão Isaías Antônio Lutang e a irmã Rosalina Kumbelembe. Dizer que se assim acontecesse, mesmo na própria abordagem do irmão Samuel, devia-se justificar, por exemplo, o acontecimento da primeira reunião magna, acho que foi em 1985, ao justificar a irmã Kumbelembe, por exemplo, já não estava conosco. Mas tem irmãos, esses que foram eleitos ou nomeados pelo dirigente, estavam presentes. E a minha pergunta é o seguinte: onde estavam? Prontos. Irmão Isaías Antônio Lutang, sendo representante da juventude, eu acho que estaria nesse conclave. Acredito que já não estava por razões em que os irmãos, alguns aí já podem dominar o que viveu a igreja após o passamento físico do dirigente, nos anos que aconteceu, tanto esse problema do passamento físico do dirigente. Mas referir, em 1985, 18 classes, 16 tribos e os 12 velhos, era denominado assim, o epígrafe, após a retirada da cúpula. E eu acredito que em 1985, dos que participaram nessa conferência ou nessa reunião magna, também faziam parte juventude que tanto estão hoje nos irmãos de 12 velhos. Então, o ponto de partida e a resolução e o progresso que adveio dos resultados da reunião magna da juventude, ou seja, da igreja, que foi realizada neste ano, eu acho que está patente perante os irmãos. Não houve grande progresso, na minha ótica, porque depois também tanto 18 classes, 16 tribos e os 12 velhos já não coabitaram no mesmo seio. Houve de novo outra separação. Mas dizer que, conforme relatou o irmão Samuel, houve a segunda reunião magna da juventude, há 30 anos atrás, no qual eu mesmo estou aqui a falar, fui delegado a esta conferência pelas 18 classes, 16 tribos. Bom, dizendo progresso, houve progresso, sim senhora, porque partimos do ponto em que a juventude começou ou passou a ser os alicerces fundamentais da igreja. Só para recuar um bocado, é pena que o pastor Cordeiro não está a fazer parte do nosso meeting de hoje. Porque se ele tivesse, eu acho que ele devia dizer alguma coisa com relação ao que a gente, tanto o Maneve já pôde falar também, que não era fácil. Por quê? Porque os Mbuta tinham aquele chamado Mbumba. E esse Mbumba, a partir da segunda reunião magna da juventude, realizada na Igreja Mundial, no qual eu fiz parte também, o Mbumba começou a se quebrar. Eu não sei como é que o irmão Neves, o irmão Dessá, os outros irmãos que estão tanto nessa vertente e no trabalho investigativo, estão podendo encontrar resultados favoráveis agora. Porque noutra hora, nossos Mbuta tudo era Mbumba. E o Mbumba eram segredos irreveláveis que não podiam passar testemunho à juventude. Aquilo que falou o irmão Neves, é muito verdade que noutra hora a juventude desafiava-os assim, no bom sentido.
sentido impiedoso. Mas também, nas 18 classes das tribos, após a segunda reunião magna, a juventude também, no sentido impiedoso, estava mesmo a desafiar os anciãos. E havia progresso e desenvolvimento a nível tanto da esfera da igreja e com o asseguramento da juventude avançar com o trabalho para frente. Por isso, o secretário ainda dizia: 120 larga-nos, foi o Senhor que nos mandou. Esse foi um slogan que ditou, e muito importante nessa altura, da segunda reunião magna da juventude ocorrida na Igreja Mundial. Deus é Deus, o homem é homem. 120 larga-nos, foi o Senhor que nos mandou realizar o conclave, ou seja, a segunda reunião magna da juventude. E houve progresso. Pronto, o diabo Satanás é forte, tem muita força. Hoje, estamos na condição que estamos. O diabo é forte, mas nunca vai vencer Deus. Mas houve progresso, houve grandes progressos a nível tanto da juventude e não só da igreja. Eu fui participante porque fui delegado proveniente das igrejas do interior afeto à tribo oeste. Então, ainda bem que estamos a nos encontrar, nós a juventude, aquilo que falou Manuel é uma verdade. Os anciãos não podiam abrir e a confusão pertence a eles. Mas é uma coisa tão importante e bem revelante que a cúpula foi um grupo criado, mas na confusão dos anciãos arrastaram com eles o povo. Esse povo que eles arrastaram, se formos a enumerar naquela cúpula que tinha contato com um dirigente no buraco, então excederam o número. Vamos falar dos 12 mais velhos. Quem são os 12 mais velhos? Vamos enumerar. Mas também foram com aquela juventude, foram com aqueles anciãos que, falando a verdade, não faziam parte de 12 mais velhos. As 18 classes, 16 tribos. Ora, vamos nos justificar. Se calhar é por ser mesmo 18 classes, 16 tribos, porque são parcelas da igreja criada como estrutura. 18 classes a nível de Luanda e a representação das comunidades tocuistas a nível das nossas províncias e que estava a dar 16 tribos. Então, vamos fazer uma reflexão. Esse povo que foi arrastado ali na cúpula, são cúpula, ponto de interrogação. Os que estão ali no nosso imbuta 12 velhos, são realmente 12 velhos? Eu fico interrogado. Se calhar tinha uma nova geração, o irmão Lázaro na altura, como juventude. Mas pronto, o irmão Lázaro veio jovem, mas tinha uns multa. E por detrás do irmão Lázaro, esses pertenciam denominadamente 12 velhos. Fica tudo interrogado. Mas pronto, isso não é culpa nossa, nós a juventude. Precisamos saber isso, porque aquilo que falou Manuel é muito bem, já estamos nos encontrar, e é vergonhoso mesmo para nós. Temos que refletir e olhar para frente. Acho que o caminho de Deus está para frente. Portanto, houve progressos. Eu sei que a igreja depois teve uns patamares muito elevados. Não vou falar para outras direções, porque eu não pertencia às outras direções.
Acredito também que eles também evoluíram, sim, mas dizer que naquela altura, em algumas direções, a juventude era pecado progredir. Umbumba foi uma coisa muito complexa no seio do nosso Jumbudo. Tudo, Mbumba. Ainda tocou. Quer dizer, não podem evoluir, não podem. E isso estava a fechar a juventude. Espero que também noutras. Porque noutras direções, acredito que a juventude hoje não é uma direção conforme está nas 18 classes de 6 tribos. Por exemplo, do outro lado, lá dos irmãos da cúpula, eles continuam a ser um quadro da juventude. Esses não têm um respaldo direto com a direção da igreja. Eles são asfixiados. Então não avançam. Portanto, eram os contributos que eu queria dar, não é, com relação a essa situação. Mas repetir que em 1985, Lutango estava em vida. A única que pode estar ausente nessa altura é aqueles que nos deixaram ainda, como a irmã Kumbelembe e outros. Onde estava Lutango para participar, sendo representante da juventude? Então já tinha saído. Mas, repito, 85, 18 classes, 16 tribos, 12 mais velho. No epígrafo, no escurto aí no bairro indígena, estava exatamente assim. Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, relembrada em 25 de julho de 1949, sede em Luanda, República Popular de Angola, os tocuistas, 18 classes e 16 tribos, é exatamente, e 12 mais velhos. Estávamos todos juntos. O irmão Lázaro, estávamos juntos. O pastor Mwanga Pedro, estávamos juntos. Então, nessa vertente, acredito que em 85 estávamos todos juntos. Há umas fotos que eu estou para enviar para o irmão de Sá. A pena que a nossa senhora viajou, que tem o álbum. Vais encontrar lá o mestre Lázaro. Junto com o pastor Mazumbua, junto com o pastor João da Costa. Era exatamente, e esse que eu só acabei de citar, estavam nas 18 classes tribos. O irmão Lázaro também estava conosco, o mestre de coro geral. Portanto, em suma, eu fico por aqui de momento, mas dizer que progresso houve. Agora, temos que continuar a trabalhar e seguir as pegadas do Maneves, do Mandessá, investigar mais, buscar mais evidências e avançarmos para frente. Muito obrigado pelo tempo. Sim. Muito obrigada, nosso irmão Pedro. Agora sim o tempo está com o senhor preletor para responder às questões deixadas. Muito obrigado. Pegando-me um pouco na deixa do irmão Pedro, quando dizia que houve progresso na segunda conferência. E começando, na minha abordagem, no princípio eu disse, havia dito que em 1986, Sua Santidade Simão Gonçalves Estoco ressurgiu no seio da igreja como Cristo. E ele reassume a igreja e nomeia pela primeira vez os representantes gerais da juventude do mundo, de ambos os sexos. Segundo a história, o irmão Lutango, José Lutango, foi representante geral da juventude de Angola.
E quem nomeia os representantes masculinos do mundo foi orientação do excelso Senhor. E como disse muito bem o Mano Pedro, sabemos qual motivo fez com que o irmão Lutango, nesta mesma altura, não estava na igreja, a quando da realização desta mesma conferência. Agora, para dizer que após a conferência, né, a juventude ganhou destaques e teve ligação direta, ou tem até agora, com a direção da igreja. Bem, hoje por hoje, a juventude tocuista, conforme havia dito, em alguns momentos eu poderei mesmo particularizar um pouco, por conta da realidade que eu vivo. E como exemplo, atualmente, a juventude da igreja, os seus responsáveis pertencem à direção da igreja, fazem parte da direção da igreja, que é o corpo dos 120. Por quê? Porque quando houve a divisão das várias alas, ao reconhecerem as igrejas, através dos seus responsáveis, quando foi se reconhecer a 18 classes, 16 tribos, reconheceram 18 classes, 16 tribos, e reconheceram a direção, dentro das 18 classes, 16 tribos, direção central da Senhora e direção central da juventude. Bem, esta juventude, que até hoje, em função das conferências, conforme, aproveitando também responder já a pergunta do Mano Neves, qual é o legado que a juventude passada deixou para hoje. Primeiro, pertencer à direção central da igreja. A juventude não é vista como um mero quadro representativo, mas como responsáveis da igreja, porque os titulares da juventude da igreja fazem parte do secretariado da igreja. E na vivência, o legado que nós, a juventude, colhemos dos antigos responsáveis é a forma de trabalhar. A forma de trabalhar, não houve qualquer mudança, a não ser a participação. O modo de se apresentar, a forma de vestir, a forma de falar, tudo isso faz parte da cultura tocuista que nós recebemos da juventude passada. Então, são esses os legados. Agora, o que nós trouxemos de novo da terceira reunião magna, nós realizamos. Bem, a igreja é regida por estatuto, regulamento, e nós também, a Bíblia, os preceitos da igreja. E neste momento, a juventude ainda não está autorizada a falar o conteúdo desses mesmos estatutos que saíram da terceira reunião magna, sem antes seja deliberado pelo órgão tutor da igreja. Então, nós, tão logo há um aval por parte do órgão tutor, nós assim poderemos, então, aqui mesmo a partir do JPC, apresentar o que esse estatuto traz e que vai poder, então, mudar alguma coisa naquilo que é o andamento da juventude no seio da igreja. A secretária, não sei se há mais algum irmão tem mais alguma questão. Bom, velho,
Muito obrigado. Mano, irmão Samuel, quero só fazer um quê? Um reforço. Posso, né? Faz favor. Yeah. Eu vou aproveitar aqui a deixa, né, para fazer um reforço naquilo que o nosso preletor acabou de dizer. Os efeitos que se ganharam após a constituição das duas reuniões que se seguiram. Primeiro ponto para dizer que a primeira reunião magna da juventude, ela veio através da primeira reunião magna da igreja. A igreja realiza uma reunião magna em 84, e é bem claro que nesse período as direções das 8 classes, 6 tribos e os 2 mais velhos estavam juntos. E o local onde se realizou essa reunião foi na tribo das antigas instalações da tribo de Malães, onde se passou o 15 de fevereiro. Que ações tiveram viradas naquela primeira reunião magna da juventude? Há um relatório da primeira reunião magna. Tem relatório não. A leitura da mensagem feita pela tribo Dontaia. Acho que esse documento, acho que todo o documento ainda está aí. Se eu não tenho erro, acredito assim, a tribo Dontaia fez uma leitura onde ele dá uma ênfase de qual seria o objetivo da juventude dentro daquele período. O objetivo seria o quê? Relançar a juventude na massificação da evangelização. Acho que aquele objetivo que foi marcado não se cumpriu. Chegamos até para outra segunda reunião magna, que é de 90. Acreditamos nós que o período marcado na época de 90 tiveram esses resultados, que é aquilo que o seu secretário acabou de dizer, que é a inserção da juventude, a direção da juventude dentro do órgão reitor da igreja. Essa temática da juventude ser colocada dentro do órgão reitor da igreja já é uma temática vivida desde 1964, quando o venerável dirigente deixa Angola para seguir para os Açores. A juventude que ficou já procurava formas de poder acessar o corpo diretivo da igreja, que foi deixado naquela altura. Corpo diretivo não, o órgão reitor, corpo de 120. Só que a ação de muitos jovens foi compreendida da parte dos velhos como uma ação que visava em poder colocar os velhos abaixo. Um desses jovens mesmo é um Guide, o futebolista do 1º de agosto. Há uma carta dele que está aqui, o irmão Neves, o irmão Paracleto podem confirmar. Desligue o microfone, por favor. Obrigada. Infelizmente, de repente começamos a ouvir um barulho e deixamos de ouvir o humano. O humano tem que só dizer alguma coisa para ver se já melhorou ou não, para assim poder continuar. Já está me ouvindo? Não conseguimos perceber, sim. Está me ouvindo? Fale só mais uma vez, por favor. Conseguem me ouvir? Agora está. Conseguem me ouvir agora? Sim, pode continuar. Sim, conforme eu estava a dizer, os jovens naquela fase já procuravam fazer formas de cumprimento das atividades da igreja. E perante os jovens, os velhos daquela altura, aquilo parecia como uma afronta. E que resultados foram obtidos naquele período?
é aquilo que se apontou. A juventude do passado é uma juventude que ficou mais nas festas. Quais tipos de festas? Os convívios do gênero que às vezes nós temos também tido, que na sua realidade não está muito focada naquilo que é a questão da expansão do evangelho. Nós estamos dentro da terceira geração. Que resultados a terceira geração fará? Estamos perante uma geração que foi apontada para estudarem, para serem colocados na escola para amanhã defender a igreja? Ou estamos apontados para aquela geração que o dirigente escreveu que quando são formados, abandonam a igreja? Aqui lança-se um desafio muito forte para a juventude. Sair da estática para a ação. Uma ação global, não pode ser uma ação simplesmente local, olhar para um único ponto. Porque hoje estamos diante de uma sociedade tocuista, estudantil, e que tem sede de poder conhecer mais sobre Simão Toco, mais sobre o tocuísmo. E quem será o suporte disso? O suporte disso será mesmo esta geração, que tem que se enquadrar nas vestes de poder buscar mais sobre o tocuísmo. Está aqui os exemplos. O nosso irmão Neves, o nosso irmão Paracleto, tiveram toda a sua juventude, hoje já estão com idade mais acrescida, tiveram toda a sua juventude enraizada na busca da construção da nossa história. E hoje são pilares de testemunho, de pesquisa, hoje são pilares de busca histórica do tocuísmo. Isso para nós é um ganho, porque se não fosse a força dos jovens que eles tiveram naquela fase de poder e a busca, aquela força, a força motriz, né? Abriu caminho como resultados como esse que hoje nós estamos aqui. Então, se só com 2 irmãos ou mais conseguimos obter esse posicionamento, quanto seria mais para 5, 10 ou 20 pessoas? Teremos bons resultados. Vamos aguardar que o resultado da terceira reunião máquina da juventude venham poder observar não só a juventude de Luanda, mas até as igrejas do interior precisam ser abrangidas. Todo o programa de ação que for para ser desenvolvido, que não vamos pensar só fazer um programa que vai durar simplesmente 2 ou 3 dias depois daí se esquecer o trabalho. É necessário criarmos caminhos possíveis de manter os dons, resgate, primeira questão, o verdadeiro resgate dos dons da igreja. Esse é um primeiro ponto que tem que se levantar. Os dons que não nos façam mais decair, os dons que nos fazem levantar para seguirmos para frente. Então, essa é a minha pequena contribuição que eu queria deixar no dia de hoje. Agradecer os presentes e reforçar que esse é um tema sempre que for necessário, vamos procurar debater, porque é um tema que está dentro da nossa dinâmica. Muito obrigado. Muito obrigada ao nosso irmão de Sá pela a sua contribuição. Parece que o nosso coletor tem alguma coisa a dizer. Sim. Pode falar. Bem, ouvi bem a explanação do nosso irmão. Bem, como responsável da juventude, realmente vivo pensando na juventude. Porque realmente não tem sido um trabalho fácil congregar a juventude. Programas, ideias, nós a juventude apresentamos, mas só que nessa geração há algo que nos diferencia e muitas das vezes faz com que a juventude não compareça, não mostra aquela disposição para assim fazermos
o trabalho de Deus. Por isso que encontramos em muitas casas de responsáveis são membros da igreja, mas em contrapartida aos filhos não pertencem. E aí vem fazendo ênfase daquilo que o irmão já disse, o resgate de valor. E este mesmo resgate de valor tem de começar em nossas casas, porque o responsável da juventude ou os responsáveis da igreja vão falar na igreja, nas reuniões e nas atividades. O jovem sai dessas atividades e vai para casa. Sai de casa, vai para a escola, vai para o serviço e vai no grupo de amigos, em que vai encontrar outra mensagem. Outra mensagem. E o que acontece? Há aí um conflito. Alguém que lhe passa a mensagem de Deus, alguém que vem lhe trazer coisas do mundo, porque nós hoje, como responsáveis da juventude, não lutamos só contra Satanás em si, ou lutar para trazer a juventude, lutamos contra várias situações, vários obstáculos, como por exemplo as redes sociais. E tem os seus benefícios e também tem aquilo que são as suas desvantagens. Que hoje por hoje, num sábado, você marca uma reunião e se o grupo do Facebook ou o grupo do WhatsApp marcar também um encontro, penso que o jovem vai preferir ir neste mesmo encontro. E muitas das vezes nós, como responsáveis, nos perguntamos o que é que realmente está a se passar. Será que a falha está nos programas que são apresentados pela direção da juventude? Ou se calhar também falta algo de base, que é algo de casa? Porque diante da dinâmica da vida, penso que muitos pais já não falam do programa da igreja dentro de casa. E aí o jovem espera vir ouvir a situação da igreja na igreja. Mas enquanto que tínhamos que começar dentro, mas dentro de casa. Quando chega no serviço, na escola, deparam com várias questões, várias questões que entre mentes não conseguem defender. Nós somos jovens, várias vezes já nos deparamos com muitas situações, principalmente com essa situação que os irmãos já puderam mencionar, que é a situação conflituosa, e na verdade é necessário ter mesmo uma conferência e os jovens fazerem sentir aquilo que é a sua voz. Porque muitas das vezes nos encontramos numa interseção que não conseguimos dar resposta a algumas perguntas que os nossos colegas nos apresentam. E você se pergunta se vai se identificar como o que é. Porque somos todos toquistas, mas muitas das vezes existem toquistas diferentes, existe doutrina também diferente, identidades diferentes. Hoje por hoje penso que os irmãos dos 12 mais velhos e os irmãos da 18 classe encontram-se nessa situação de não usar essa aliança porque se os outros já estão usando, se o vosso pastor já orientou. Então, muitas dessas situações, imagina que encontram um jovem despreparado que não consegue dar resposta. O que acontece? Vem logo a frustração de não conseguir dar resposta daquilo que ele está a defender. Então, é muita dessas situações que conseguimos também identificar e fazem com que muitos dos jovens não chegam até nós como responsável da juventude. Muitas das vezes não há aquela aderência, porque programas nós temos, principalmente programas de evangelização, estudo bíblico, catecismo, mas aderência.
aderência, porque se nós há tempo já tivemos aqui uma live no JPC em que falamos do resgate de valor, em que falamos dos postos de sucursal, e vimos que aí era mesmo a base, era a base, porque nos postos de sucursal nós aprendemos e conseguíamos ter algum conhecimento e poderíamos sair preparados fora para qualquer situação que poderiam advir, mas agora já não conseguimos instruir as nossas crianças, nossos jovens que vivem conosco dentro de nossas casas. Eu falo isso principalmente para os irmãos que já têm jovens em casa, que pertencem à igreja, e que eu penso que quando se é pai é porque tem um poder sobre o filho. E quando se tem poder sobre o filho, este poder deve ser exercido, deve ser imposto diante do filho. Porque se vivemos sobre o teto, é porque hoje, antigamente você se abandona a igreja do pai, era descomungado da família, mas nós hoje olhamos de mão beijada, o filho decidiu abandonar a igreja sem motivo algum. Então, pode sair, mas vivemos no mesmo teto. Porque devemos entender como pai, não há um livre-arbítrio diante do filho. Não há livre-arbítrio, porque nós temos, por fato de ser pai, temos poder então diante do filho. Então devemos exercer este poder ao filho, porque a Bíblia diz que ensinai ao menino o caminho que se deve andar, para amanhã não se perder. Então, se nós não cultivarmos isso para a juventude, para as crianças, depois vamos nos encontrar nesta fase em que marcamos viagens, marcamos reuniões, só aparecem os responsáveis da juventude, vão nas atividades escolares, atividades dos grupos do WhatsApp, do Facebook. Então, nesse momento era mais ou menos isso. Senhorita secretária, não sei se tem mais alguém que tem alguma questão, algum reforço. Amanhã é domingo. Para o irmão que ainda tiver alguma coisa a acrescentar ou perguntas para fazer ao nosso preletor, o tempo é este, porque na verdade já estamos acima da hora do término da atividade de hoje. Então, quem tiver, por favor. Parece que o silêncio é a resposta. Então vamos assim terminar com a nossa atividade. Ligar o microfone. Ou se tiver. Sim, outra vez. Não sei se consegue ouvir. Conseguimos sim. Alô, consegue ouvir? Sim, era só para deixar só uma chega no aspecto que o irmão Pedro disse daqui. Sim, era só para deixar uma chega no aspecto que o irmão Pedro disse daquela vez daquela hora acerca dos Mbumba ou mistérios do tocuismo. Bom, pronto. Não é muito bem mistério também na parte dos mais velhos. E aliás, as ciências sociais também estudam a área dos míticos. Mas muitos deles, o mistério que às vezes nós referimos, que é Mbumba que nós referimos, não é que eles não transmitiram, não transmitem, eles transmitem. Só que muitas das vezes ele, ao transmitir tal mistério, ele te aconselha como pode ser divulgado. Bom, muitas das vezes estamos atendendo, né, com algumas questões que podem perigar a igreja e muitas das vezes, muitas dessas informações são informações salutares. Então, talvez aquilo que eu posso dar à juventude é insistir de perguntar aos mais velhos. Porque também não podemos falar que os mais velhos não falam. Há mais velhos que falam, que abordam mesmo, que gostam de conversar. Mas que nós, os jovens, estamos nem aí. Então é preciso insistirmos, porque aquilo que Manavis disse daquela hora,
a contagem do período tocuista tem timing. Tem acontecimento de 20 anos, de 10 anos, tem daqui de 25 anos. E nós agora estamos num período que a contagem é 25 anos. O que quer dizer que até 2049 teremos poucos anciãos, se calhar não teremos mais nenhum ancião da leva dos anos 60 ou 50. Então é preciso, esses que nós temos agora, se queremos ficarmos com algumas fontes bibliográficas, precisamos entrevistarmos esses anciãos. E isso hoje nós temos essas condições, temos telefones e temos uma boa capacidade naquilo que é conversa com o ancião. Pode ser uma gravar, é hábito que nós temos hoje. Né? Hoje, antigamente, não sei se Maneves pode concordar, antigamente nós preparávamos para nós ir ter com um dos anciãos, mas hoje em dia, qualquer sítio que nós encontramos um ancião, principalmente na igreja, depois do final do culto, fizemos uma pergunta e eu já estou pronto para fazer a gravação. E quando vemos em casa, transcrevemos aquela informação e torna um documento. Porque Mano já disse muito bem, através nos meetings passados, é que muitos arquivos da igreja foram queimados mesmo. Nós perdemos informações. Eu me percebi que nos anos 70, aos anos de 75 para cima, no Bucuzau, havia anciãos que faziam a redação dos cultos, ou relatório dos cultos. Então, esses todos os materiais foram queimados. Então, é preciso hoje reconstruirmos essas informações. Cada vez que nós encontramos com um dos anciãos, que nós sabemos que esse ancião tem informação, metemos a conversa, metemos a gravar, sem ou pode perceber que está sendo gravado, para que nós garantimos o acervo do futuro. Então, precisamos, nós todos somos investigação. A finalidade da investigação não é só publicar um livro, como muitas vezes nós mentalizamos. Eu posso fazer uma investigação, nós temos feito isso. Eu faço gravações que mando o irmão Neves, as informações que nós fizemos, mandamos o irmão de Sá, para ele ter conhecimento daquilo que mais ou menos contexto é. Então, os irmãos também podem fazer isso. Está com um ancião que tu acha que não, nós no nosso meeting precisamos dessas informações, o irmão pode gravar, depois encaminhar no irmão que sabe que não vai dar tratamento dessa informação. É mais ou menos nesse sentido, porque nós estamos já carentes de fontes orais, já estamos carentes. Daqui a nada, o irmão Neves, pela idade, e aproveitando já aqui, parabenizar, daqui a nada o irmão Neves já está atingindo 60, né? Quer dizer, vai tornar fonte, mas é fonte das fontes, né? Fonte original é outras questões. Então precisamos nós, essa geração, nos apressarmos, e como nós temos feito, como a Neves, para nós pegar as informações que esses anciãos têm. Principalmente aquele que tem de 70 anos para cima. Tem muitas informações. Então era mais ou menos essa chave que eu deveria deixar aqui aos demais irmãos. Muito obrigada ao nosso irmão Graça pelos conselhos deixados aqui. E agradecer também aos outros irmãos pela participação no meeting de hoje. Agradecer também ao nosso preletor pela abordagem deixada aqui no dia de hoje. Dizer que chegamos ao final de mais uma atividade. Estou bastante satisfeita pelo trabalho que os irmãos têm feito e pela colaboração, pela ajuda que os irmãos têm dado. Sendo assim, hei de encerrar já a atividade com a oração habitual. Será que mais alguém tem alguma coisa a dizer? Se não, posso avançar. Bem, parece que silenciou a resposta. Sendo assim, farei a oração de encerramento. Peço paz.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Muito obrigada aos queridos irmãos. Para quem irá à igreja, até amanhã, mas para quem não, é um até logo, ou mesmo um até amanhã lá no JTC. Os irmãos estão dispensados.